paz de Deus, boa noite a todos. Paz do Senhor, hoje vamos mais um dia, vamos para o 11º dia, daqui a pouquinho, do nosso propósito. Aí vai faltar aí mais uns dias, né? Acho que uns 8 dias quase, 7 dias eu acho. 8 ou 7. Eu sou meia mal de conta. Nós estamos 11º para 8, falta 7 dias. Mais 7 dias e a gente terminamos o nosso propósito. Irmã Prisciela, a paz do Senhor. E só agradecer ao Senhor porque Ele verdadeiramente tem nos ensinado muito. Ana Santos, a paz de Deus. Hoje nós vamos estudar João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. É a nossa palavra de hoje. Palavra que vai trazer consolo, conforto, nos fazer com que a cada dia CK, paz de Deus, seja bem-vinda. E Maria, Marinalva, paz do Senhor. E a gente só tem a agradecer. Hoje, para falar a verdade, irmãos, o Senhor de manhã, eu não li o nome, acho que é Grace. Seja bem-vinda também, a paz de Deus. Eu vi João e eu estava na mente Luciana de Lourdes, não sei porquê. Eu estava crente, sabe quando no seu coração bate a passagem das bodas, quando o Senhor transforma a água em vinho? E até agora, quando eu desci, que eu fui abrir a Bíblia, eu falei, deixa eu deixar aberto aqui, que é João capítulo 5. Quando eu fui ver a cura do paralítico, eu falei, Senhor, mas por que eu passei o dia inteiro pensando no João, Evangelho de João 2, né, do versículo 1 ao 12, que é as bodas, quando o Senhor transforma a água em vinho. E eu estava aqui, por isso que eu demorei para abrir, porque eu fiquei, Senhor, é para pregar, continuar no João 5, capítulo 5, do 1 ao 15, ou falar sobre João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Mas ele mandou manter, que ele falou no meu coração que é para manter. Vaqueiro oficial, a paz de Deus, mas nós vamos dentro da oração, vai ter algo ali, porque o Senhor vem ministrando uma oração desde a parte da tarde, que vai ser feito, nós vamos fazer aqui juntos, e tudo direcionado por Deus, e eu só tenho a agradecer, e fico feliz. Estava falando com meu esposo agora há pouco, falando assim que é engraçado, que nem hoje, eu estava muito cansada, eu estava com sono, começou a me dar sono uns 10 minutos antes de eu descer para cá. Eu falei, nossa, que engraçado, tô com sono bem na hora de descer, mas também é engraçado porque quando eu chego lá, parece que algo me toma. O Senhor me fortalece de uma tal forma que parece que eu não tô onde estava aquele sono, onde estava aquele cansaço. Eu falo para ele que quando a gente não faz live de sábado e domingo, eu sinto falta. Danilo, a paz do Senhor. E ele falou, nossa, faz falta? Eu falei, faz. Eu sinto, por mais que eu sei que é um tempo de descanso que o Senhor me deu, mas eu sinto falta. E esses dias já não estou sentindo, que a gente está fazendo direto e vai ter mais um final de semana só, né? Esse é o último final de semana, de sábado e domingo, eu fazendo live, porque dia 8 eu acho que é quarta-feira da semana que vem. Então, a gente termina o propósito na semana. Então, esse final de semana ainda haverá live. E no domingo também. Tá bom, irmãs? João, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15, é a nossa palavra de hoje. Vamos orar. Vamos colocar na presença do Senhor o nosso dia e começar a palavra do nosso propósito. Porque tem coisas boas para o Senhor nos falar e nos ensinar dentro dessa palavra. Amém, irmãos? Amém? Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, sempre, sempre glória, meu Deus. Obrigado. Obrigado por trazer as irmãs que estão aqui na live, as irmãs que vão ver o áudio, os irmãos do YouTube, os irmãos onde vai chegar o áudio, para onde vai ser soprado, onde vai ser compartilhado. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem alcançado algumas pessoas, atraído a sua atenção para a atenção do Senhor dentro da tua palavra, porque as pessoas não me veem, porque eu coloco ali só o áudio, mas põe uma capa, então não me veem, mas estão sendo atraídos pela tua palavra. E eu só tenho a agradecer porque foi isso para que o Senhor me chamou. Não é para que ninguém me veja, para que eu apareça, mas sim para que a tua palavra seja ouvida, seja compartilhada.
Então, obrigado, meu Deus, eu só tenho a agradecer. Agradecer, Pai, por esse dia que nós vencemos ele porque estamos aqui, e agradecemos, Senhor, por tudo. E agradecemos pela tua palavra que vai ser compartilhada e profetizada a partir de agora. Obrigado, meu Deus, por mais sempre estar com cada filho e filha do Senhor, por mais um dia, porque muitos não passaram de ontem para hoje. Alguns não passaram da semana até agora, estamos já quase indo para mais um final de semana e temos que só render graça e glória e agradecer. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada a Deus. Irmã Rosa, paz do Senhor. Irmã Priscila, a paz de Deus. A paz de Deus a todos que chegaram. Deus abençoe, irmãs, a todos que estão já aqui presentes. A palavra de hoje eu estou falando um pouquinho mais rápido, irmãos, porque a oração eu não sei como é que o Senhor vai designar, porque como ele já vinha ministrando, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus falar. Então a gente vai orar mesmo. É mais oração, mas nós, como é do 1 ao 15, a gente já começa lendo, compartilha a palavra e vamos entrar na oração. Porque hoje esse fim do mês, irmãos, e o Senhor falou no meu coração de uma forma assim para mim falar, e eu acredito que eu vou dar voz a muitas de vocês, muitas de nós, muito do povo do Senhor que é pequeno, mas está abatido. Então é muito bom eu chegar aqui e falar, olha, ainda não deu já deu meia-noite, nós estamos no dia 1º de agosto, mas em nome de Jesus o Senhor vai operar. O mês de agosto vai ser diferente, ou o mês de julho, que ontem foi o último dia, agora poucas horas atrás, eu chegasse aqui e falasse, olha, hoje é o último dia do mês de julho e ainda tem milagre, mas a pessoa dentro de si não está acontecendo dessa forma. Então o Senhor me ministrou, irmãos, de uma maneira, eu creio que é porque tem pessoas aqui, o Senhor não fala essas coisas, não me dá esse direcionamento se não tem. Mas nós vamos orar porque é a verdade. Então eu vou dar fala daquilo que o Senhor ministrou no meu coração e eu creio que muitos mulheres e homens, famílias vão se identificar com essa oração. Mas antes nós vamos compartilhar a palavra do Senhor de Evangelho de João. Irmã Márcia, paz do Senhor. Seja bem-vinda, irmã. Bom dia já, né? A paz de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15, que diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movessem as águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitava as águas. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse a ele: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus, aleluia. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, o que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia o curado. E os judeus lhe perguntaram a Jesus:
por que fazia estas coisas no sábado? Mas ele disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, por não somente porque ele violava o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis a tua palavra, Senhor, que acabou de ser aqui profetizada e vamos compartilhá-la a partir de agora. Palavra essa poderosa, grandiosa, onde o Senhor não tem limites, não tem dia, não tem hora para o Senhor operar os teus prodígios e maravilhas. Desde já, Pai, abre o coração do teu povo. Um povo esse que tem sim sofrido, um povo esse que tem passado por momentos difíceis, mas não tem deixado de te adorar e te louvar. Então, Pai, em nome do Senhor, essa oração do início da palavra que vamos compartilhar agora é uma oração de agradecimento. Que a partir de agora, Pai, o Senhor tome teu lugar que é de direito e sempre é, porque isso aqui tudo, o dono das nossas vidas, da nossa família, da nossa história é o Senhor. Então, és bem-vindo, Pai. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui, irmãos, é a passagem da cura do paralítico. E dentro dessa passagem tem muita história a ser contada. Nós estamos num propósito onde o Senhor ministrou ao meu coração que é cura, do começo ao fim. João capítulo 5, irmã. João capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Evangelho de João. Evangelho de João 5, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. É a nossa palavra de hoje. E ela nos ensina, irmãos, muitas coisas. Nos mostra, Adélia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Ela nos mostra como o Senhor, ele não tem dia nem tem hora. Não é rituais, não é doutrinas que o povo, que o próprio homem coloca que limita o poder de Deus. O operar dele não pode, não tem quem faça isso. É por isso que ontem a gente conversando aqui eu falei, olha, é difícil você exercer ZXY, a paz de Deus seja bem-vinda. É difícil você olhar para o evangelho que é pregado hoje, onde eles parece como se eles tivessem o poder de comandar a hora e o momento que Deus vai operar, ou que o Espírito Santo tem que falar ou deixar de falar, ou que tem dia para pregar sobre, tem dia onde o Senhor vai operar para prosperidade, tem dia que o Senhor, dia certo para culto de Espírito Santo e tem dia certo para culto para família. O Senhor não cumpre data, ele não cumpre nada feito, orquestrado ou condicionado do homem. Ele faz o que quer, na hora que quer e no tempo que tem que ser. É quando necessitam dele. E não importa se é num sábado, num domingo, num feriado, se é dia de culto de família, ele quer libertar. Se é culto do Espírito Santo e ele quer entregar bênção de prosperidade, para Deus não há essas amarras. Quem limita o poder de Deus e tem condicionado o Senhor como se o Senhor vivesse em regras ditadas por homens, e o Senhor não vive em regras ditadas por homens. Somos nós que... Maria, paz do Senhor, seja bem-vinda. Deus abençoe, irmã Márcia. Nós vivemos um tempo, irmãos, que nós temos visto muito isso. O próprio homem tentando, como se fosse o controlador da medida do que Deus faz, que dia faz e como faz. E o Senhor não é dessa forma. Nessa palavra, dentro de todo o contexto da cura sobrenatural do paralítico, a gente vê que o povo que devia se alegrar de ver alguém levando a boas novas de Cristo, ter aceitado ele como filho de Deus, começavam a procurar coisas para poder persegui-lo. Em vez de ver a grandeza do poder que operava nele, que só podia vir de Deus, de ter curado um homem que fazia 38 anos que ficava ali querendo ser curado.
Eles veem o simples fato, olha, você está curando no sábado. Você, além de curar no sábado, ainda dá diretriz para o outro carregar a maca. E Jesus responde para ele que não tem importância, em vez dele, sabe? Eu acredito que Cristo, naquele momento, isso eu, tá, irmãos? Eu, no meu entendimento mesmo, humano e falho até. Mas eu acho que ele olhou e falou, em vez de você estar feliz, de você todo dia, vocês passam por aqui todo dia, sacerdotes, o povo aqui dentro do templo, passam aqui e vê esse homem aí há 38 anos, nada fizeram para ajudá-lo, em vez de ficar feliz de vê-lo curado, vocês estão preocupados se eu curei ele no sábado, ou porque eu mandei ele pegar o leito dele e andar? O ser humano, irmãos, está tendo essa visão e não é, já vem de muito tempo, uma visão errada de tentar limitar o poder de Deus. O Senhor é aquele que cura dentro do tempo, fora de tempo, tempo de crise, tempo de guerra, tempo de deserto. O Senhor, ele tem poder para curar, para mudar a história, para libertar, para salvar, para transformar. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente dá uma limitada no poder do Senhor quando a gente começa a achar que é dessa maneira as coisas. Que há dia para se orar para Espírito Santo, para pregar prosperidade, que agora é na segunda-feira, em muitos lugares é na segunda, na quarta, Espírito Santo, sexta-feira, libertação e domingo, dia de família. Mas isso não foi ninguém, não foi Deus que colocou essas diretrizes. Foi o próprio homem. Então, para Deus não impede dele, na sexta-feira, que diz que é a tal da oração forte de libertação, ele colocar o Espírito Santo ali para operar, para falar, para tomar conta do lugar. Ou no dia do culto da prosperidade, ele colocar ali bênçãos para famílias, abençoar famílias, mudar histórias. Ou no culto que foi colocado para cura, ele simplesmente querer só libertar. É que a gente, irmãos, estamos se acostumando com isso. E nisso, irmãos, a gente tem medo, a gente também se limita em como pedir, de quando pedir, Zenádia, paz do Senhor, de quando entrar na presença do Senhor falando, falar com Ele. Irmãos, o Senhor sempre está disposto a ouvir um filho dele que vai ao encontro dele. Dentro dessa palavra, além do milagre que é grandioso, é essa lição que o Senhor quer passar essa madrugada para mim e para você. Não há dia, não há hora, não há tempo para o Senhor fazer milagre. Não há mês, não há semana, não há dia. No dia que Ele marcou o teu milagre, a tua bênção, aquilo que Ele lhe prometeu, vai acontecer no dia e na hora que Ele prometeu. Não importa se vai ser num feriado. Não importa se vai ser num sábado ou num domingo. Não importa se vai ser numa sexta-feira. Mas ela vai acontecer. Em nome de Jesus. E a gente vê muito isso, irmãos. Às vezes tem pessoas passando por desertos, 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 que as pessoas ao redor desacreditam que algo vai acontecer. E às vezes, por você estar rodeado, às vezes, de pessoas assim, que não precisam falar, basta um olhar. E você entender que, sabe, é tipo, ó, não vai dar certo, não sai daí, não vai mudar, não, sabe? E você começa também, às vezes, acabar acreditando, começar a achar que realmente não vai acontecer. Porque às vezes está demorando, porque às vezes você quer o agora. Mas o Senhor, Ele não entrega, mais uma vez aqui falando, Ele não vai entregar nada para mim e para você se você não estiver estruturado. Estava falando com meu esposo hoje, para vocês entenderem o nível do que eu estou dizendo. Falando para ele sobre dons. Eu tinha uma amiga que eu trabalhava e eu tive o dom de visão e pedi para Deus tirar porque eu vi uma coisa muito ruim, eu tinha medo. E o Senhor verdadeiramente tirou o dom de eu ver as coisas.
E eu contando para ela, e ela, ai menina, eu, sabe? Porque você, Adriana Soares, a paz do Senhor, seja bem-vinda novamente, Adriana. Você pediu para Deus tirar, eu queria ter um dom desse. Eu queria saber quem faz mal para mim, eu queria, falando isso. Aí eu falei, eu olhei para ela, esperei ela terminar e falei, agora eu vou te falar, o Senhor nunca vai dar o dom de visão para você. Ela assustou e falou, por quê? Porque você quer simplesmente o dom de visão para saber quem fez mal a você, mas você não vai perdoar. Você vai simplesmente usar o dom para jogar na cara da pessoa que você tinha razão. E Deus não dá dom para ninguém para isso. Quer seja qualquer dom, ele não dá para você usar para criar um ranço além dentro de você, ou como você ter um senso de justiça, de jogar na cara do outro e subjugar o outro porque sabia que fazia ou deixou de fazer. O Senhor, quando nos dá dom, irmãos, é como eu falei aqui, é para você fazer para você, mas um bem maior para o outro. O dom da visão, irmão, jamais pode ser usado para você ficar ali causando contenda ou fermentando ódio, fermentando discórdia. O dom de visão, quando você, se o Senhor está dando para você e você tem esse jeito de ser, de você querer, porque você quer ver o que realmente se mandam coisa para você, se deixou de mandar, quem foi que mandou, o Senhor nunca vai lhe dar. Porque o Senhor não age dessa forma. Porque se o Senhor dá o dom de visão de alguém, mesmo que ele veja que alguém fez mal para ele, o dever dele é orar no que está na pessoa. Porque a pessoa que fez isso para ele está perdida e ele não. Então é o seu dever orar para que essa pessoa tenha o privilégio e tenha a misericórdia de Deus sobre ela para também conhecer o Deus que você serve. Então, irmãos, é uma coisa muito, sabe, da gente ver as pessoas dessa forma, querendo usar, e eu falando, mas aí meu esposo falou, às vezes eu também sou assim. Eu falei, pois é, Deus ainda não aperfeiçoou muitos dons em você, porque ainda você não tem estrutura. Então o Senhor jamais, irmãos, Ele vai entregar nada para mim, para você, se você não está estruturado para receber. Se você não entender que aquilo que Ele está lhe entregando não é para você só. É algo que você quer, mas tem que ser usado para o bem do outro, para ajudar com que aquele outro chegue e se aproxime de Deus assim como você. Mas tem muitas vidas, irmãos, que quando pede uma bênção e a bênção está demorando, isso fora de ser dons, tá, irmãos? Bênçãos mesmo, materiais, de saúde, e você não está estruturado. Quantas pessoas, irmãos, e ontem eu falei isso aqui, recebe as suas bênçãos e o que começa a fazer é se afastar do Senhor. Porque vai usufruir da sua bênção e esquece. Se buscava todos os dias o Senhor, já não busca, não começa a não buscar, busca 2 vezes na semana, uma vez na semana. Aí quando vê, já não busca mais nada. Quando antes de receber a bênção, orava 3, 4 vezes ao dia. Depois que recebe a bênção, não ora nem um dia. E o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o nosso futuro. Irmão, mas eu não sou. Eu não sei, irmãos. O Senhor sabe das coisas. Então ele tem que estruturar. Você está estruturado, você tem que estar firmado. Para quê? Para que tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu chegue a você e você simplesmente faça como se virasse um pó, que o vento vem, vai soprar e quando você vê, você está vazio. E já vai começar outra busca de novo porque não soube segurar aquilo que o Senhor entregou. Isso de dons e bênçãos. Então, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, mas ele estava há 38 anos ali, parado, esperando que alguém fizesse algo por ele. Ele ficava à porta, irmãos, de um templo próximo. Passavam sacerdotes, passavam levitas, passavam pessoas. Será que não tinha ninguém ali? E ele também, eu acredito que, sei lá, irmãos,
Hoje eu vou falar na oração como o Senhor falou. Tem tantas coisas, irmãos, que a gente, cada pessoa é uma pessoa. E eu entendo que a dificuldade da vida, os momentos da vida, às vezes nos faz mesmo. A gente começa a acreditar que não vai ocorrer. Mas nós não podemos deixar o inimigo causar na minha e na sua vida a desesperança, a falta de esperança e minar a tua fé, a minha fé, a nossa fé. Porque o inimigo que ele trabalha é para minar a fé do outro, para que você comece a se acostumar com aquele ciclo de repetição que, igual ele, ficou 38 anos, quando Jesus falou com ele, a palavra que ele falou, olha, eu acho que não sei, não vai dar, porque toda vez que as águas se agitam, eu não tenho ninguém, sempre entra alguém na minha frente. E Jesus fala, pega a tua cama e anda, levanta, pega o teu leito e vai. E ele pega o leito dele e vai. E quando os sacerdotes perguntam o que ele estava fazendo, sabe, reconhecem ele. Então, porque eles já tinham visto ele ali, por que nada foi feito? Ou é o que a gente vê hoje, pessoas, milhares e milhares de pessoas dentro de lugares, irmãos, lotados, onde muitos ali chegam ali às vezes com fome, deixou de comer para pagar a condução para ir ali, e você vê uma pregação que vai levar a pessoa a entregar o que não tem, a pessoa sai pior do que entrou. E depois, aquele povo todo que fica lá, que dizem que são os líderes dos lugares, vão para um restaurante de carro blindado, e nem pensa que alguém ali estava necessitando, às vezes, de um alimento, de alguma coisa. Se não é um obreiro, um missionário, alguém ali que tem a percepção, e se a igreja se permitir que dê uma cesta básica a alguém, que vai fazer a obra. Quantos paralíticos como esse, irmãos, estão jogados por aí? Simplesmente precisando de alguém que tem dons, dom de cura, dom de libertação, como esse monte aí que diz que faz aquela multidão toda. Por que não vai de encontro a essas vidas? As pessoas estão morrendo, irmãos. Estou aqui voltando porque é o Espírito Santo de Deus está morrendo. Estão morrendo. Estão sendo destruídas por dentro. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que a gente vai falar de Deus, a pessoa desacreditou totalmente. Eu estou falando isso porque eu vi um relato de uma moça hoje falando de uma Assembleia de Deus aí, desses interior da vida, o que o pastor fazia com ela desde a infância, desde os 7 anos de idade. É inadmissível, irmãos. E o homem ainda está lá, viu? E a endemoniada é a moça. É as outras vítimas, porque ela conseguiu juntar as vítimas e está correndo aí na justiça. Não pode nem falar o nome do, do cidadão, porque senão é capaz dela perder até o processo. Se não perder, né? Porque aqui é tudo ao contrário. Então, irmão, nós estamos vivendo o tempo que quando a gente se achega a Jesus, a gente entende que Deus tem poder para fazer. Irmãos, a gente não pode pôr a nossa confiança ou ficar esperando o outro para fazer. A gente tem que se munir de força, pedir ao Senhor sabedoria e começar a bater de frente. E Jorge, a paz do Senhor, e orar para nós e para os nossos, mas também para aqueles que estão por aí. Porque, irmãos, eu vou dizer, quanto mais for apertando o tempo, mais difícil vai ser de ajudar essas pessoas, de poder trazer elas para serem curadas, assim como esse paralítico. Jesus passou e no meio de tantos, ele olhou justamente para aquele, ele sabia, 38 anos ali, meu pai falando com o povo dele, ninguém tinha. Teve o, sabe, naquela época, se você fazia sacrifício, queimava incenso, levava oferta, ofertar algo. Falar, olha, eu vou ofertar, vou entrar no templo aqui, vou ofertar a Deus. E o sacerdote, olha, eu não vou sair de lá enquanto Deus não me responder por que tu não é curado.
Tá certo, irmãos, que a gente vê que ele tinha um pecado, porque Jesus Cristo, quando vê ele lá dentro, fala, olha, você está curado, mas não peque mais. Mas aqueles homens que viviam ali dentro e falavam que eram representantes de Deus, conversavam com o Senhor. O Senhor enviava anjos, enviava profetas. Será que ninguém enxergou aquilo para chegar e falar, olha, você está dessa forma porque há algo de errado, pague um preço. Venha buscar o Senhor. Naquela época você fazia sacrifício, faça um sacrifício de oferta, arrependa-se pelo seu pecado para que você fique curado. Não, deixou ele ali 38 anos. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Sentado em bancos de igreja, esperando há 30, 40, 50 anos algo que se ela mesma tivesse entendido, que se ela chegasse em Deus e falasse, Pai, olha, é dessa forma, irmãos, eu duvido que o Senhor não faria. Mas a gente estamos vivendo esse tempo. Um tempo onde tem, aqui em São Paulo, 72, no estado de São Paulo, 72 cracolândias da vida. E só está aumentando. Porque eles contam centro das cidades, dos municípios. E os bairros? E as vilas? E aqueles lugares longínquos? A gente está falando de cura, irmãos. Um Deus, um, um o nosso Pai, um Deus que tudo pode, que basta a gente se encontrar, ir ao encontro dele. Jesus, todos que iam ao encontro dele, era curado. Sabe, irmãos? E eu fiquei triste de ver o depoimento dessa moça e das outras vítimas estar ali pleiteando, irmãos. Ainda uma causa, e esse homem ainda continua lá. Quantas mais será que existe? Em quantos outros lugares vão haver pessoas? Peço oração pela minha irmã Eliane, coloco o nome dela. Vou colocar, tá, irmã? Em nome de Jesus, Eliane. Vou colocar aqui. Então, irmãos, Eliane, o Senhor é Deus. Quando ele chega, ele faz como Jesus passou e falou, olha, o que você quer? O que você está fazendo aqui? Olha, eu estou aqui há muito tempo, mas toda vez que o anjo desce aí e mexe as águas, eu não tenho quem me leve. Sempre quando eu tento, alguém já entrou na frente. Aí ele falou, olha, levanta, pega o teu leito e anda. Vai, você está curado. E na hora ele fica curado. Então, irmãos, nós temos um Deus que faz isso por mim e por você. É lógico, não de qualquer maneira. Se eu não estiver firmado, não estiver estruturado, dependendo da bênção que a gente pede, o Senhor não vai entregar agora, mas Ele vai te preparar para que você receba. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar de uma maneira aqui, vamos se apresentar ao Senhor. É um mês novo, um início de mês. Então, vamos começar falando com Deus, conforme Ele me falou de algumas vidas, de algumas pessoas, de alguns seres, inclusive algo que Ele falou que acontecia comigo também. E, irmãos, é muito bom, porque aí você se levanta e se enche de força e vai fazer daquela forma. Porque você estava achando normal, às vezes você vê e fala, é normal. Como eu falei para vocês, que tem que repreender esse normal aí que a coisa, não, mas é normal, às vezes isso acontece. Não, tem coisa que não é normal. E a gente vai se acostumando. Mas o Senhor vai libertar, o Senhor vai trazer cura. Aqui, irmãos, foi muito tempo, muitos e milhares de anos atrás que foi feito isso, mas o mesmo que fez aqui, faz hoje e faz no futuro. Então vamos confiar. O Deus que cura, o Deus que liberta. Entramos em vários assuntos aqui, irmãos, só para a gente, sabe, entender sobre também dons que às vezes a gente pede, mas a gente não está estruturado. A gente quer dons, às vezes, para sei lá, irmãos. E você ainda não é curado de dentro de si, como eu falei até com meu esposo, eu falei, ele acha bonito esse dom. Eu falei, não vai dar.
Porque se você não tem estrutura para entender que tudo que o Senhor mostrar, quer seja coisas boas ou ruins, você tem que ter estrutura para agir com sem, sem interesse, sabe? Eu não sei a palavra certa, quando você age assim, se fosse neutro, você simplesmente vai agir conforme Deus mandar. Então você está deixando tudo no controle do Senhor. Tem pessoas que falam, eu entrego o controle da minha vida na mão do Senhor, mas sempre quando precisa está dando um jeitinho com sua própria força. Aí o Senhor não tem como operar. E às vezes as coisas acontecem aos poucos. Por quê? Porque a gente sempre está metendo a mão onde não é para pôr. Mas o Senhor é Deus e Ele vai falar muito aqui, irmãos. Porque Ele falou comigo o dia inteiro e falando, filho, é dessa forma que você vai orar. E nós vamos orar agora. Vamos orar pela Eliane, por todos os irmãos e irmãs. Irmãos, ainda continuo com os papéis dos dois propósitos, que um foi feito em abril e outro em maio aqui, Muhammad, a paz do Senhor. E eu creio, irmãos, no operar sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Quem fez, saiba que tem resposta de Deus através do teu posicionamento, daquilo que a gente fez, agradou ao Senhor, porque Ele vai trazer resposta em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados? Glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, antes de começar a oração, como o Senhor falou, eu coloco a Eliane, a irmã da irmã Givanete. Eu não a conheço, mas ela está necessitando do teu cuidado, necessitando, Pai, em nome de Jesus, da tua presença. O Senhor é aquele, Pai, que quando um filho do Senhor pede, intercede pelo próximo, o Senhor opera. Opera o milagre, opera com resposta, opera com transformação. É tua filha, é mais uma filha sua que está necessitando do Senhor. Eu creio, Pai, que dos céus o Senhor desce cura, o Senhor traz libertação, traz transformação, traz mudança de vida, traz a salvação, traz essas vidas, muitas das vezes que precisam se achegar mais ao Senhor. Pai, dentro do cenário que a Eliane está vivendo agora, assim como o Senhor fez com o paralítico, o Senhor operou um milagre sobrenatural, que o milagre sobrenatural que a Eliane necessita nesse exato momento, chegue a ela em nome de Jesus. Aqui está a irmã dela, estamos aqui em unidade, intercedendo pela vida da Eliane, para que em nome do Senhor os prodígios, as maravilhas, o poder do Senhor opere sobre a vida dela nesse exato momento. E que se estenda a família dela, se assim ela tiver, a casa dela, o lar dela, o trabalho dela, para que em nome do Senhor, em todo o tempo, ela sinta a mão do Senhor operando a favor dela. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos pela fé que já está sendo feito para a sua honra e glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 glória. Também coloco, Pai, em nome de Jesus, o Miguel, o Nelson, a Tayla, em nome de Jesus, a Rosane, em nome do Senhor, o Anderson, em nome de Jesus, a empresa onde eles trabalham, o sócio, o filho, o irmão Alexandre, em nome de Jesus também no teu altar. Pai amado, Pai bendito, desde a hora que eu ouvi o relato da tua filha, o Senhor tem falado assim, tem coisa de caso pensado aí. Então, em nome de Jesus, Pai, levanta o oculto escondido. Não deixe, Pai, que o teu filho, o Alexandre, aquilo ali que ele paga um preço muito alto, trabalhando, do suor do trabalho, seja surpreendido. O Senhor é aquele que levanta o oculto escondido daquele que não está enxergando. E se for operado o inimigo, que estão tramando, já estão pensando, já estão ali confabulando, vai cair por terra em nome de Jesus. E todo espírito de divisão que entrou nessa empresa, caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus de unidade. O Senhor é um Deus que tem colocado a mão ali e tem feito prosperar. Que em nome de Jesus, Pai, toda ação do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. Cerca aquele lugar, Pai, com os teus anjos, com fogo e poder na mão, queimando todo o operado do inimigo. Porque o laço que o inimigo está tentando fazer
já foi descoberto, está denunciado no abismo, e lá ele vai ficar até o dia da tua vinda. Coloca o sangue de Cristo, Pai, naquelas paredes, nas portas, nas janelas, onde houver um lugar onde o espírito maligno estava, que o Senhor coloque o sangue de Cristo para preencher o lugar. Pai, não deixe o inimigo laçar nem operar. Abre os olhos do teu filho, para que ele tenha os olhos abertos. Abra a boca, para que ele também fale, em nome de Jesus, porque ele tem voz, e a voz tem que ser vinda do Senhor, que dê sabedoria em nome de Jesus, para que ele faça conforme a tua vontade. E eu creio, Pai, no corte daquilo que o inimigo estava ali confabulando e jogando, e tinha quem estava ali abraçando. Mas o Senhor é Deus que corta todo o intento do inimigo na vida do Alexandre e do Anderson ali naquela empresa, em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo, porque creio na autoridade, em nome de Jesus Cristo, que já foi feito para a tua honra e glória. Obrigado, meu Deus, por orar por essas vidas, pelo Nelson, pela Tayla, pela Rosane, pela Maria, pelo João, Pai, por todos aqueles que no mês de julho pediram oração. Eu agradeço ao Senhor porque creio que o Senhor está sobre a vida deles, em nome de Jesus. Adriana Soares também, obrigado, Senhor, porque também pediu oração e creio que o Senhor já entrou com a providência. Pai amado, Pai bendito, agora eu inicio a oração conforme o Senhor me disse. E assim eu começo agora. Pai, a cura não veio. Pai, as portas não se abriram. Senhor, a contenda, a discórdia, a divisão ainda continua. Meu Deus, os clientes não chegaram. A situação da minha empresa não melhorou. Aquilo que eu achava que ia acontecer no mês de julho não veio. Senhor, a união do meu casamento, a restauração do meu casamento, do meu lar, não chegou. Meu Deus, meu filho não foi liberto, minha filha não foi liberta. Pai, a oração que tanto eu orei não aconteceu. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, e através da minha fala, porque o Espírito Santo de Deus sabe, porque o Senhor enviou, são pessoas que estão dessa forma. Pessoas que estão abrindo o seu armário e está vazio. Pessoas que estavam esperando uma intervenção do Senhor e não veio. Vidas que estavam esperando ser curados e o resultado não veio conforme a esperança e a fé estava. Meu Deus, pessoas que estão com seus casamentos precisando de um socorro vindo da tua parte. Mas o Senhor está colocando fala na minha boca, porque vidas oraram dessa forma. Famílias onde precisam de paz, famílias que precisam ser restauradas, filhos libertos, filhos curados, filhas libertas, filhos curados, casamentos restaurados, negócios que não estão andando. Filhos que chegaram ao Senhor e falaram: Pai, eu já fiz propósito e nada ocorre. Mas o Senhor me trouxe ao meu coração e eu fiquei o dia inteiro ouvindo a palavra da transformação do vinho, da água que o Senhor transformou em vinho naquele dia. É certo que sua mãe queria que o Senhor fizesse o milagre antes do tempo. Mas não demorou muito, Pai, porque o que eles tinham acabou. E o Senhor fez um milagre onde, quando todos foram ver, achavam que tinha mudado as regras. O vinho bom era dado no começo, mas o Senhor fez diferente, porque o Senhor não é comandado pela mão do homem, o Senhor não é comandado pelo tempo ditado pelo homem, porque o dono do tempo é o Senhor. A causa na justiça, o juiz tem embarreirado, as coisas não têm andado, está sendo travado, mas o Senhor é Deus que pode fazer, porque o Senhor é dono do tempo, é dono de tudo, é dono de todas as coisas. Mas o Senhor me pediu para apresentar vidas que estão dessa forma e às vezes se apresenta ao Senhor com uma força que ainda não tem.
Então, esse mês de agosto, estamos iniciando, Pai, na Tua presença, com essa fala de vidas que podem estar aqui na live, que estão no grupo, que estão no caderno de oração, que estão no YouTube, que estão onde esse áudio, essa live chegar. Que estão dessa forma, Pai. Mas não vão continuar, porque o Senhor é aquele que muda a história daquele que se apresenta em verdade no Teu altar. Perdoa, Senhor, as falhas, às vezes, porque pode parecer uma incredulidade ou falta de fé. Mas, Pai, em nome do Senhor, dentro do cenário, muitos não têm estrutura ainda para se fortalecer. Mas o Senhor fez um milagre naquele casamento, o Senhor fez um milagre com esse paralítico, o Senhor multiplicou pães e peixes. O Senhor ressuscitou. E é no Senhor que nós acreditamos e cremos todos os dias. Um mês de agosto se inicia. Um mês que para muitos diz que é um mês ruim. Mas não tem mês ruim. Quem faz o mês ruim às vezes é a nossa fala. Então, em nome de Jesus, essa fala será quebrada e colocada por terra hoje, em nome de Jesus. Porque o mês de agosto vai ser o mês do milagre. O mês da virada, o mês da transformação de como nos apresentamos no seu altar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está visitando corações, vidas de dentro para fora. Sabendo que às vezes um sorriso não condiz com o que a pessoa está por dentro. Visita muitos pais desses influências, porque o Senhor tem me mostrado alguns que estão passando com dores na alma profundas, mas sempre estão sorrindo, mas o olhar não engana. Como muitos dos teus filhos, às vezes, para os que rodeiam, estão bem, mas só dentro sabem o que está passando. Mas o Senhor mandou falar dessa forma, porque o Senhor ouviu e está ouvindo, porque Ele conhece cada um de nós, cada irmão que está aqui por dentro. Por isso que o Senhor mandou iniciar daquele jeito, desse jeito, falando sim, o jeito e o estado que muitos estão. As coisas não aconteceram. Mas o Senhor tem o tempo, tem a hora para fazer o milagre. E Ele contempla a muitos, mesmo esses com essas falas, por isso que Ele está dizendo, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, eu ouvi dos céus. O Senhor é o Deus que estrutura, o Senhor é aquele que coloca de pé, o Senhor é aquele que muda o vaso para que em nome de Jesus receba a bênção tão esperada. E há vasos em nome de Jesus que já estão preparados. Outros estão sendo moldados, ainda precisa ser amassado mais um pouco, porque não tem estrutura, mas vai chegar a hora. Assim como o Senhor falou para a mãe, para sua mãe Maria, falou que eu tenho, não é chegado a minha hora. E muitos achavam que o Senhor estava sendo grosseiro, mas não foi, porque o ser humano não tem o poder de ministrar ou administrar as tuas mãos quando tem que fazer ou deixar de fazer. O Senhor sabe a hora e o momento. Que nós possamos ter o nosso coração moldado ao Senhor para entender a hora e o momento que vai acontecer. Para que não venhamos ficar pessoas frustradas ou decepcionadas porque algo ainda não ocorreu. Enche o teu povo de fé, Senhor. Multiplica a fé. Pai, reestrutura as muralhas do coração. Reestrutura, Senhor, os teus servos de dentro para fora. Os teus filhos de dentro para fora. Porque só assim vamos conseguir vencer as batalhas. Através da tua mão, Senhor, que é o nosso socorro bem presente na hora de qualquer angústia ou qualquer tribulação. Pai, muitos estão aqui dessa forma. Nós estamos iniciando um mês, o mês de agosto, primeiro dia, no início da manhã, se apresentando ao Senhor, apresentando no teu altar vidas que estão dessa forma. Mas não vão ficar, porque o mês de agosto será um mês diferente. Eu profetizo e creio
na autoridade do santo nome de Jesus Cristo, que já está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. O Senhor será glorificado e honrado em nome de Jesus, porque essas coisas ocorrerão no meio dos teus filhos, daqueles que têm ido ao teu encontro, daqueles que estão se apresentando nesse momento como verdadeiramente estão, olhando para o Senhor como único e Salvador, e aquele que tem poder de resgatar, de derramar bênção, de transformar vidas, em nome de Jesus. Revive, Senhor, faz um avivamento no nosso meio, para que em nome de Jesus a força que só pode vir de Ti nos coloque muitos de pé, para sempre, sempre continuar marchando, nunca parado, nem na frente de templos, no meio da estrada, em nenhum lugar, sempre marchando. Porque a luta vai vir, mas o Senhor nos garante a vitória. Então, Pai, em nome de Jesus, cada vida que estava das formas que o Senhor falou aqui, que estava um pouco já desesperançoso, achando que as coisas não iam acontecer, colocando até num lugar perigoso, porque quando a gente começa a acreditar no que nos é mostrado, que nada vai dar certo, as coisas verdadeiramente não dão certo. Mas quando a gente coloca, Pai, eu estou dessa maneira, mas me enche de força para que eu possa ver além, para que a fé, que é a certeza daquilo que eu não vejo, entre dentro de mim e seja a verdade da minha vida. E eu começo a viver não pelo que eu pego, mas sim por fé, em nome de Jesus. E que minhas vistas alcancem, os nossos olhos alcancem o além do mar, o além da tormenta, o além da muralha. Porque o Senhor nos faz pular, o Senhor nos faz correr, o Senhor nos faz fazer coisas e não se cansar. É assim a sua promessa. E é assim que o Senhor fez com esse paralítico. O Senhor simplesmente chegou, deu uma ordem e assim ocorreu. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe, Pai, ficar parados, desalentados ou acreditando no que ao redor há um coro falando. Mas sim que nós acreditamos que o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. O impossível que muitos estão dizendo que não vai ocorrer. Mas o Senhor é aquele que faz aquele que espera que nada ocorra, mas contemple aonde o Senhor colocará os teus filhos. Eu creio, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que essa bênção, essa vitória, esse mover, porque hoje, Pai, se apresentou corações no estado que estavam, sem maquiagem, sem rodeios, sem ficar falando, Pai, eu tenho a fé inabalável. Não, às vezes a gente fica um pouco abalado. Mas o Senhor é aquele que não deixa o abalado ficar abalado para sempre. O Senhor só deixa dar uma chacoalhada e depois o Senhor dá uma injeção de ânimo, de força e de fé nas nossas vidas e nós continuamos a caminhada. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de ouvir as vozes ecoando por muitos e muitos lares, que às vezes a gente não vê, mas por detrás de uma porta, quantos ecos tem, quantos choros, quantas lágrimas, quantas indecisões e incertezas têm rondado a vida de muitos dos teus filhos. Mas o Senhor é aquele que viu, contemplou e está dando oportunidade, a misericórdia de tudo ser mudado. Obrigado, meu Deus, por essa bênção. Obrigado, Senhor, por esse alívio, porque quando a gente coloca para fora aquilo que às vezes a gente não tem coragem de dizer, é porque verdadeiramente o Senhor está limpando. Para quê? Para que o algo novo do Senhor entre e fique e faça morada. Faça morada a cada palavra do Senhor, faça morada a cada promessa, faça morada o Senhor dentro do nosso coração, da nossa vida, do nosso lar, das empresas do teu povo, dos trabalhos onde o teu povo trabalha, da vida dos filhos, dos maridos, dos esposos, das esposas, dos filhos, dos netos, dos primos, das primas, das irmãs, dos irmãos. Senhor, muito obrigado. E assim eu profetizo, para que seja soprado essa oração nos quatro cantos dessa terra, onde houver um ser vivente, que estava ali, Pai,
com vontade de dizer, mas sem poder falar, achando que o Senhor não ia ouvir ou ia ficar irado. Mas o Senhor foi um Deus, neste momento, mais uma vez, um Pai de amor, que deu oportunidade dos seus filhos se apresentarem como verdadeiramente estão. Mas não para chamar a atenção, não. Só para dar oportunidade para que eles tirassem de dentro, falassem, arrancassem, limpassem, para que receba aquilo que o Senhor tem para entregar nesse mês novo que se inicia. Obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por esse mês, porque eu creio nos divisores de águas, eu creio nos momentos de vitória, eu creio nos testemunhos do teu povo. Um mês abençoado, onde em nome de Jesus a sua presença será sentida, onde o jugo e os pesos serão tirados, assim como o Senhor fez até ontem. Então só temos a agradecer. Obrigado, 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 em nome de Jesus Cristo. Obrigado, glória, 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 seja dado ao Senhor. Amém, meus irmãos, amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória seja dada ao Senhor. Nosso Deus é bom, irmãos. Nosso Deus, ele foi muito assim, irmãos. Ele foi falando comigo, ele foi falando o jeito das pessoas. Ele falou, filha, tem pessoas que não saem, não chegaram a falar, mas estavam desse jeito. A minha cura não chegou. Ai, Senhor, aquela bênção que eu pedi não veio. O mês se findou. Tudo aquilo que eu pedi não ocorreu. Eu pedi, eu pus minha fé e nada ocorreu. E ele foi falando alguns cenários, como eu falei aqui na oração, e tem outros, irmãos. Eu creio que só do Senhor dar essa oportunidade de eu estar dando fala para muitas orações que deviam já ter sido feitas, eu creio que muitos vão se encorajar e vão começar a orar, se derramar na presença de Deus. Irmãos, o Senhor, ele ele foi isso que ele falou, filha, eu não vou me irar, mas eu queria que falasse, tem que falar, porque é assim que está se sentindo. Então não adianta chegar na presença de Deus e falar, pai, olha, muito obrigado, porque isso, porque o mês foi maravilhoso, mas você estava esperando algo. Senhor, eu agradeço, mas sabe aquilo? Não aconteceu. O Senhor foi falando comigo, irmã. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. E ele falou, filha, eu faço as coisas na hora. Foi como. Por isso que ele me deu o João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, quando ele transforma a água em vinho. Que a mãe dele queria que ele fizesse naquele momento. Ele fala, olha, eu não vou fazer agora, não chegou meu tempo, não é a hora ainda. E quando chegou a hora, ele fez. E quando ele fez, foi sobrenatural, foi maravilhoso. Todos reconheceram e viram que foi algo diferente. E ali ele inicia os milagres. Ali ele inicia aquilo que o Senhor tinha preparado e escrito para a vida dele. Para a minha, para a sua, temos uma escrita. E há um tempo, há um dia exato de que as coisas vão ocorrer conforme você tem clamado, eu tenho pedido, nós temos esperado. Então confia no Deus que faz milagres, cura paralíticos, faz água virar vinho, ressuscita mortos, abre mar, abre poços no meio do deserto, alimenta um povo durante 40 anos, liberta um povo de uma escravidão dos seus inimigos, faz com que um menino derrote um gigante, faz de uma menina se tornar uma rainha. Então, irmãos, nós temos esse Deus que está se apresentando mais uma vez para mim e para você nessa madrugada. Um Deus que faz milagres, que não só cura, ele liberta, ele derrama bênçãos, ele transforma vidas. É esse Deus que, por mais que às vezes a gente, por conta da luta, às vezes tende às vezes falar, Senhor, porque, sabe, às vezes até duvidar um pouco. Mas o Senhor, ele conhece o teu coração e sabe o teu limite. Ele não vai deixar que ultrapasse o limite daquilo que você suporta. Então confia que o teu barco não vai virar,
A tua casa não vai desabar. O teu negócio não vai ruir. Você não vai ficar enfermo para a eternidade. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que transforma. Ele cura o físico e também a alma. E Ele é aquele que vai derramar bênçãos e dons. Mas Ele está estruturando muitos ainda. Mas saiba que o Senhor é por você, é por mim, é por nós. E é esse o Deus que se apresenta. Ele ouviu vozes caladas, ele falava de ecos. São ecos, porque ecos você fala num lugar onde não tem ninguém e ela vai reverberando. Mas o Senhor ouvia aquilo que estava dentro como ecos. Mas não saía pela boca. Era o que estava dentro. E precisava sair. Precisa se derramar na presença do Senhor. Tirar e se apresentar e deixar ali. Agora espere o novo do Senhor. Estamos iniciando um novo mês, um mês onde o Senhor está dando oportunidade, mais uma vez, de sermos ali abençoados por Ele, cuidados por Ele. Esse é o meu Deus, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Amém? A paz de Deus. Até mais tarde, em nome de Jesus. Mais um dia de propósito, estaremos aqui sexta-feira, quinta-feira, né? Sexta-feira, madrugada de sexta-feira, né? Nós vamos estar aqui mais uma vez e agradecendo em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? A paz de Deus. Fiquem todos com Deus e até mais tarde em nome de Jesus.